Que é isso, gente? Fernanda não quer estar no mesmo enquadramento. Prazer, bicho papão. Bicho papão. Teve um jogador do Vasco que acabou de chegar ao Vasco e falou assim, não, calma, eu não falei nome. E falou assim, o Flamengo não é nenhum bicho papão. Ai, você irrita. Um jogador que falou isso fez gol no Flamengo. Vai, garoto, sentar no seu lugar. Você irrita as pessoas. Boa tarde, como é bom voltar, sabia? Gente, olha só, põe na tela o horário, não tem mais horário, né? 1h04, você tá 4 minutos das suas férias, já irritou. Não tira! Ah, não tira? irritou as pessoas. Olha, detalhe, eu saí, voltei e nada mudou, né? Eu posso fazer uma coisa? Continua a clientela, a freguesia, nada mudou. Nada mudou. Vou dar uma coisa, dá licença, donas da casa. Eu tenho que buscar meu celular aqui, ó, que eu tô emprestada. Vai, pode pegar. Só não pega que ela é doida, ela pega. Você tá de bicho papão também? Com ele? Depois não vem sentar ao meu lado, não. Esse banco aqui não te recebe mais. É porque o carnaval já passou, senão a fantasia que ia pegar seria bicho papão. Ai, Venê. Olha aí. Tarde, Vai pessoal. dar Boa briga! tarde. Vai dar briga! Vai Calma aí, dar calma aí. pau. Vai dar pau. Foi máscara, faixa e o apito. Não veio junto o apito? Ih, Venê. Vamos. Povo, não tá errado, essa linha é grossa mesmo no Campeonato Carioca, tá? Isso foi combinado. Ela tem 6 centímetros e ela tá tendo 12 centímetros. 12 centímetros mesmo, né? Isso aí. No Campeonato Carioca isso foi experimentado e aprovado por todos os clubes, então essa linha tá mais grossa porque ela tá sendo testada nesta competição. Lucas Pedrosa, começa com você. Você acha que Bruno Henrique estava ou não estava impedido? Esse momento que a bola sai dos pés do Arrascaeta. Fala pra mim, Lucas Pedrosa. Essa imagem não me convence de que o Bruno Henrique estava em posição legal. Mas eu sempre falo para as pessoas aqui, como eu falei no meu canal, como eu falei no pós-jogo, se o Bruno Henrique tivesse levado o segundo amarelo com a cotovelada que ele deu no João Vitor, algo que é recorrente inclusive na carreira do Bruno Henrique, ele não estaria nesse momento aí para fazer o gol. Porque a cotovelada no João Vitor foi antes do momento onde teve o impedimento do Bruno Henrique nesse lance. E tá aí uma cotovelada que pode ser intencional, pode não ser intencional, mas foi uma cotovelada. E a gente sempre fala, no futebol, sem querer, também é falta. Então o Bruno Henrique deveria, que ele já tinha o cartão amarelo, ele deveria ter recebido o segundo amarelo por essa cotovelada. Para aí, eu vou pedir para parar aí, por favor. A bola já não estava mais em disputa, o Bruno Henrique já não tinha mais chance de alcançar a bola e ele levanta o braço e ele dá uma cotovelada no João Vitor. O Bandeira tá claro, vendo o lance ali, tá a carinha do Bandeira, atrás tá o Wagner Nascimento Magalhães, ali também próximo do lance, poderia ter visto. Eu não posso falar que o VAR deveria ter chamado, porque, segundo até o Simon, que é o comentarista da arbitragem da ESPN, o VAR não pode ser chamado para segundo cartão amarelo. O VAR só poderia ser chamado se fosse para questão de cartão vermelho. Aí, eu vou falar novamente, para mim é um erro do árbitro dentro de campo e do próprio Bandeirinha, que naquele momento ali deveria ter apontado a falta e nem falta foi marcada. Então, se o Bruno Henrique tivesse sido expulso por conta desse lance aí, que ele já tinha um amarelo, inclusive tem gente falando que o amarelo do Bruno Henrique foi injusto, não foi injusto não, porque ninguém pode peitar o árbitro como o Bruno Henrique e ganhou o amarelo. Ele peitou o árbitro, ele botou testa com testa praticamente com o Wagner Nascimento Magalhães. Ah, não era pra ser falta, era pra ser falta. Beleza, o jogador não pode fazer isso. Nem mesmo o capitão pode fazer isso. Então o cartão amarelo que ele levou inicialmente foi correto e esse cartão aí, ele mudaria a história da partida, Fernanda. Porque eu vi muita gente falando, sabe o seguinte? Ah, porque o Vasco tem problema financeiro, porque o Vasco tem problema no seu elenco, porque o Vasco tem problema de venda de saco, porque o Vasco tem um monte de problema. Vou fazer uma alusão rápida aqui. Se eu tenho uma bicicleta e eu tenho que percorrer uma distância de 10 km, mesmo que essa bicicleta esteja enferrujada aqui, empenada ali, o guidão não seja tão bom, mas eu tenho condições de percorrer esses 10 km, correto? Difícil, porque a minha bicicleta não é tão boa, mas ela é uma bicicleta de boa tradição, é uma bicicleta de boa marca. A partir do momento que eu cheguei no 3º quilômetro e alguém furou o meu pneu, eu tenho condições de reclamar que a minha bicicleta teve o seu pneu furado por alguém. Então o Vasco tinha uma missão praticamente impossível. Quantas vezes eu falei isso aqui na semana passada? Muitas vezes. Quantas vezes eu falei isso aqui na semana passada? Uma missão quase impossível, praticamente impossível. O time do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco em todos os aspectos, técnico, psicológico, físico. Mas a partir do momento que o jogo estava 1-0 e que um jogador não é expulso e que esse mesmo jogador que não é expulso acaba fazendo gol, eu tenho o direito de reclamar. Então assim, independentemente dos problemas do Vasco, que só o vascaíno, mais do que qualquer outra pessoa, sabe dos problemas do Vasco e fica puto com os problemas do Vasco, desculpa a palavra,
Independentemente disso, o Vasco foi prejudicado na partida contra o Flamengo. Ah, Pedrosa, isso é garantia que o Vasco ia passar? Não. O Flamengo foi lá na Neoquímica Arena e teve -1 com o Bruno Henrique sendo expulso e conseguiu fazer um jogo brilhante diante do Corinthians e conseguiu a classificação. Não era garantia de nada, mas a partir do momento que você não tem um jogador expulso e esse jogador é decisivo dentro da partida, na minha humilde visão, isso interferiu no resultado e isso interferiu no andamento da partida. Isso, obviamente, quando a gente for falar de campo e bola, não exclui o fato de que o Vasco não jogou nada no segundo tempo e que o Flamengo engoliu o Vasco, que era o normal. Ninguém imaginava que o Vasco ia passar do Flamengo na semifinal. O Flamengo é o time que tem 16 jogadores convocáveis. É o melhor time do Brasil disparadamente, em elenco e em time. Mas a partir do momento que a arbitragem, na minha humilde visão, acaba interferindo dentro do resultado, as chances da bicicleta chegar lá no 10º quilômetro, elas são zeradas. Vene Casagrande, 2 lances pra você também. Sobre esse lance da linha de impedimento, eu não consigo dar certeza que estava impedido ou não. Eu não tenho uma opinião formada. Eu já vi e revi várias vezes e eu não consigo. Para mim, um lance não fornece pra gente, como assim, um ângulo perfeito pra gente definir e eu cravar aqui que estava impedido ou que não estava. Tanto é que, se você for parar e analisar, vários ex-árbitros que participam de vários programas falam uma coisa, aí tem outro árbitro que fala outra coisa, ou seja, é um lance polêmico. Quem acha que estava impedido, eu vou aceitar. Agora, quem acha que não estava impedido, eu também vou aceitar. E eu concordo com o Pedrosa. Para mim, um lance crucial é o lance do Bruno Henrique. Porque eu acho que ele deveria sim levar o segundo amarelo. Essa daí, hein? Eu acho que ele deveria sim levar o segundo amarelo. Eu acho que para mim esse aí é o lance crucial. Talvez o Pedrinho, na hora da reclamação dele depois do jogo, tenha comentado do lance errado, porque se ele estivesse falando desse lance aí, ele estaria 100% correto, porque na minha concepção ele deveria sim levar o segundo amarelo, e aí tem um debate se ele deveria levar o primeiro amarelo. Independentemente disso, ele já tinha amarelo, e esse lance era para um segundo amarelo. Não digo nem expulsão, mas era para um amarelo, e como ele já tinha, ele deveria ter sido expulso. E aí o Pedrosa fala bem, o Bandeira tá de frente, né, velho? Ele pode alegar que o jogador do Vasco estava na frente dele, mas assim, tem árbitro e tem bandeira, não dá para nenhum dos dois não ver o lance. Então, eu acho que foi um erro da arbitragem aí, tal como eu acho que também não existiu falta no lance do Vasco da Gama. Que saiu o gol do Vasco ali, aquele lance pra mim não foi falta. Então também é um outro lance polêmico. A gente vai pôr na tela agora pra você analisar e o Pedrosa fala também. Tem 2 lances que são parecidos, entre aspas, né? Em relação a esse contatos, é o gol do Vasco, mas a falta que origina esse gol pra vocês, foi ou não foi falta? No mundo pra ideal, mim não foi. No mundo ideal, Fernando, do que é o futebol brasileiro, nenhum dos 2 lances deveria ser falta. Não é falta. Nem o do Ryan e nem o do Bruno Henrique, que falaram do Paulo Henrique, que o Paulo Henrique trombou. Aí, ó. No mundo ideal, não deveria ser falta. Isso mas tem elemento pra falta. Tem elemento porque o Ryan tá protegendo a bola, e aí ele continua protegendo a bola e o Léo Pereira empurra ele. Faz a carga. Tem elemento. Mas eu também acho que... eu tava falando outro dia o jogo do Daronco, né, da Copa do Brasil. Esse aí... Meu Deus, eu tava na locução do jogo lá do Vasco em Nova Iguaçu. O jogo não andava. Era o tempo inteiro. Para, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que realmente... E eu já falei aqui outro dia, né? O Bruno Arleu, ele é um tipo de árbitro que ele não dá esse tipo de falta. Inclusive, ele deixa o jogo correr, né? Um dos motivos do futebol europeu ser melhor de assistir é por conta disso. Aí sabe o que acontece? Tem futebol. O lateral direito Wesley, do Flamengo, continua chamando a atenção de clubes europeus, sendo um dos jogadores mais cobiçados do elenco rubro-negro desde a última temporada. O jovem defensor se destacou com boas atuações e foi um dos destaques da equipe, o que despertou o interesse de clubes do futebol europeu. No entanto, a diretoria do Mengão já deixou claro que não pretende negociar nenhum atleta titular antes da disputa do Super Mundial de Clubes, competição que será uma das mais importantes da história recente do clube. A estratégia do Flamengo é manter seu elenco forte para brigar pelo título mundial e, só depois da competição, considerar propostas que atendam às exigências financeiras do clube. Na temporada passada, Wesley esteve muito próximo de ser vendido para a Atalanta, da Itália, em uma negociação que gerava em torno de 20 milhões de euros, aproximadamente real 125 milhões na cotação atual. No entanto, o Flamengo decidiu segurar o jogador, pois enxergava um grande potencial de valorização para o futuro. O lateral direito seguiu evoluindo, se consolidando como uma peça importante no time e atraindo ainda mais olhares do futebol europeu. Diante desse cenário, o clube estabeleceu um novo patamar para qualquer negociação futura. Agora, o Flamengo não abrirá conversas com nenhuma equipe que ofereça menos de 30 milhões de euros,
o equivalente a cerca de 188 milhões na cotação atual. O interesse por Wesley não é algo recente, e a tendência é que o assédio europeu aumente ainda mais na próxima janela de transferências. O Flamengo, por sua vez, sabe da importância do jogador e não tem pressa para vendê-lo. O objetivo da diretoria é fazer um grande negócio financeiramente vantajoso e, ao mesmo tempo, garantir que a equipe continue competitiva em alto nível. O Mengão acredita que o Wesley pode se valorizar ainda mais, principalmente se tiver boas atuações no Super Mundial de Clubes e nas competições ao longo da temporada. A novela sobre o futuro do lateral promete ter novos capítulos nos próximos meses e a torcida rubro-negra segue atenta aos próximos passos dessa possível negociação milionária. Agora estamos com a opção de ser membro do canal. Você ganhará vários benefícios sendo membro. Vai lá conferir quais benefícios você ganhará. Não esquece de deixar a curtida no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe do Flamengo. Até a próxima, saudações rubro-negras!